Como é que eram produzidas as notícias, já que não existia videotape? Não existia, tudo ao vivo. Os filmes de 35mm, os cinegrafistas saíam com o repórter e iam fazer as matérias, o repórter questionava, né, anotava, e o cinegrafista filmava. Na redação, como eu era um dos redatores, o repórter vinha e contava para a gente o que aconteceu, a gente anotava. E o cinegrafista, por sua vez, contava o que ele filmou. Então, o que a gente fazia? Baseado no que o cinegrafista contou, a gente escrevia a matéria. Então, a matéria normalmente coincidia com o filme. Mas era tudo ao vivo, não tinha nada assim. O filme era revelado em cima da hora. O sistema de revelação, isso é curioso, como o filme demorava muito a secar, o que o pessoal fazia? Eles colocavam algodão no chão, botava álcool e acendia. E o filme era enrolado numa carretilha grande e o cara rodava a carretilha. Se ele rodasse muito depressa, demorava para secar. Se ele rodasse muito devagar, o filme pegava fogo. Então era assim, não tinha... Mas qual era o deadline? Se o jornal ia meio-dia... Não, meio-dia, normalmente a gente faz como a Globo faz hoje, repete alguma coisa, né? O que sobra, às vezes sobrava da noite, a gente aproveitava, vinha muito filme estrangeiro, o filme demorava para chegar. Na época nós estávamos no auge da Guerra do Vietnã, o filme demorava 2, 3 dias para chegar aqui. Então a gente dava como se fosse atual. E as matérias locais, elas eram feitas assim, né? O cinegrafista filmava, secava, e às vezes eu já estava no ar e o filme estava secando ainda. Nossa. E não tinha teleprompter, TP? Ah, não tinha nada. Como é que funcionava? Não tinha, a gente ficava catando milho, né? A minha vantagem na televisão, que o pessoal falava muito, era você não ler. É porque eu participava da redação. Então, todas aquelas matérias que eram preparadas, eu as lia antes. Então, eu tinha conhecimento. Aí eu ficava olhando para a câmera e falando. E como o lead era curtinho, né, 4, 5 linhas, eu tinha a capacidade de decorá-los. Aí eu não ficava catando milho. Eu ficava assim, né, eu lia aqui e olhava para a câmera. Eu já era direto. Porque aquelas matérias que eu fazia, às vezes eu mudava o texto na hora. Normalmente acontecia isso, mas dava certo. Aí entrava o filme, então eu agachava para ler o texto. E o filme tinha assim, outra curiosidade, você pegava o filme, colocava aqui no nariz e esticava a mão. Aí dá 2 segundos. Então você vai assim, 15 linhas, 30 segundos, dentro do ritmo que eu lia. Filme? Não sei. Bom, primeiro, a televisão não existia. Então, não existia filme para as notícias. As notícias naquela época eram as notícias de rádio. Então, não estou falando bem no início. Então, todo o noticiário era praticamente todo o tempo com o locutor falando. Depois, vamos dizer, com uns 3, 4, 5 meses, nós descobrimos que na hora que falaram o nome do presidente Juscelino Kubitschek, etc., já colocava uma fotografia do Juscelino Kubitschek. Não existia filmes, praticamente. Aí, então, começou-se a fazer a produção de filme, o noticiário local, futebol e algumas outras coisas. O departamento de cinegrafia ia com umas câmeras que eram umas câmeras cinematográficas para ver o filme de 16mm, revelava o filme, quer dizer, cada rolinho de filme era no máximo 3 minutos. E cada take, em geral, é 10 segundos, que a máquina era de mola, era de você dar corda na máquina e dispara. Então cada tomada em geral era
até 10 segundos você conseguia continuamente. Tanto que você vê que qualquer documentário dessa época não existe uma tomada sequenciada longa. Isso só passou a existir com câmeras elétricas que chegaram muito depois. Mas e ao mesmo tempo também a televisão chegou o videotape e as coisas ficaram diferentes. Mas a essa época eram então essas imagens feitas com filmes da local. Porque a hora que chegava um filme, vamos dizer, uma coisa que foi fantástica foi o casamento coroação da Rainha Elizabeth. Então, isso foi filmada lá, isso não é na TV Tancuramente. O filme foi feito na Inglaterra. Ele botou o filme no avião. O avião tinha um laboratório para ir revelando o filme enquanto o avião voava para chegar nos Estados Unidos. Então chegou nos Estados Unidos e o filme já estava revelado para passar na televisão. Então, aqui, de certa forma, nós fazíamos algumas coisas parecidas com isso. Ou seja, os filmes de futebol, por exemplo, algumas tomadazinhas pequenininhas do futebol era revelado para poder mostrar de tarde, à noite, no programa. Por exemplo, a Universidade Popular da Manhã, que durava 4 horas, né? Era um período matutino. Foi uma iniciativa inovadora no Brasil, não só fazer uma televisão com esse objetivo, chamado Universidade Popular da Manhã, que era um título muito legal, por sinal, o horário matutino, que a maioria das emissoras, ou quase todas as emissoras, não entravam no ar antes do meio-dia. Aqui em Belo Horizonte, nenhuma. Não existia televisão. Funcionava essa produção para um jornal que era de manhã e que talvez não tivesse tantos recursos? Como é que era produzido? O Jornal da Manhã, ele era um jornal, ele era apresentado por dois locutores, né? Então uma câmera ficava numa, a outra ficava no outro e ia batendo bola. E o cenário era um telão também onde se projetava slides, era muito simples. E nessa época eu era estudante ainda, eu estava no científico, né? Então o carro da televisão me pegava em casa às 5 horas da manhã, eu ia montar esse jornal, a parte visual desse Jornal da Manhã, depois o carro me levava para o colégio, né? 11h30 me pegava de novo, eu montava o Factorama, que era o jornal da hora do almoço, e ficava na televisão até de noite. Você escrevia sobre qual editoria? Era tudo, naquele tempo não tinha. A hora que o repórter chegava, o que tivesse folgado pegava a matéria. Entendi. Não tinha assim, eu só faço esporte, eu só faço aquilo, eu só faço aquilo. Tinha, o esporte tinha o pessoal que ia para o campo, então ele já vinha com o material pronto, né? Já filmado. Depois veio a gravação, um equipamento japonês. Ele tinha além do filme, ele tinha uma banda magnética. Então você gravava ali. Mas era difícil, porque para cortar, né? Às vezes você cortava o que eu estava falando, pula para outra coisa, assim, dava aqueles barrancos, né? Não tinha. Mas a gente chegou que chegasse, a hora que o repórter chegava, trazia a matéria para você. Você não tinha escolha, eu só vou escrever sobre isso.